Boa tarde, vamos prosseguir em nossas reflexões, utilizando a obra O Evangelho por Dentro, pelo espírito de Honório Abreu, psicografia de Wagner Gomes Paixão, capítulo 34, Conquista e Adequação, que vai trabalhar o versículo 4 do capítulo 18 de Mateus. Portanto, aquele que se diminuir como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Sobre o trecho referido, o Honório vai propor que o diminuir representa a humildade, virtude esta que resume o poder da evolução consciente, que se patenteia por sabedoria incomum e por maleabilidade promotora da luz. Tomando a infância por emblema de simplicidade e da pureza de sentimentos, observamos Jesus dando-nos verdadeira aula sobre o mecanismo depurador da lei divina, através da reencarnação, que por sua vez se assenta no princípio do recomeço em bases novas. Isso pode ser encontrado em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens 6 a 10. As recapitulações laboradas pelas vidas sucessivas respondem pela fixação de valores em ensaio e eclosão nos territórios íntimos do ser. Por isso, diminuição significa ajuste, adequação às circunstâncias eminentemente educativas ou reeducativas para si, como consolidação de talentos, para os outros, como sugestão ao seu processo evolucional, diz Honório Abreu. Como podemos perceber, diminuir em linguagem metafórica é ajustar o próprio conceito de si em formato de iniciante, de aprendiz, de criança neófita, que está em plena condição de abertura para novos empreendimentos e que possui rudimentos de verdades relativas. Daí a formulação de Jesus em nos fazermos quais crianças, abrirmos o coração para o novo e deixar-se conduzir por grandes almas, que serão os professores e instrutores de nossa maturidade no tempo, para a evolução superior, cujo mestre por excelência é Jesus, com a didática de nos conduzir a patamares de vida plena. Nota-se essa virtude santa, a humildade, em todos os representantes de conquistas legítimas de senso moral, como credencial a iluminar a verve espiritual destes no planeta. Era dadivoso perceber a posição de extremo cuidado para com a despretensão no Chico Xavier, em qualquer atuação dele no contato com as gentes. Ele se destacava na sua fineza em suprimir em si qualquer elevação que lhe davam, de consideração de conquistas alcançadas ou realizadas. Ele sempre afirmava que a sua condição era de um homem simples do povo, sem grandes vantagens pessoais. Mas o que víamos em suas manifestações
era uma riqueza incomum de conhecimento e elevação de visão espiritual e de distribuição de bondade e movimento de caridade ampla e profunda. Outra criatura que se destacava em simplicidade era Francisco de Assis, que se aproximou de tal modo à vida natural das plantas, árvores e dos animais, como bênção manifesta da presença de Deus, que tudo palpitava vida majestosa em seu sentimento purificado. E o Honório dá prosseguimento. A natureza demonstra a riqueza divina em movimentos de expansão e recolhimento, como a semente que contém a árvore, como o movimento da seiva nas plantas, segundo as estações do tempo, como as marés, como o embrião que recapitula na intimidade uterina toda a evolução filogenética dos seres orgânicos no planeta. Interessante estudo sobre o tema encontramos no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, Reencarnação. Em seu desenvolvimento embrionário, diz na obra, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo contido no molde perispirítico do ser que toma os fluidos da carne. O poder de um espírito está relacionado com a sua capacidade de descer sem perder altura, pois, estribado na própria evolução já conquistada, pode e deve se movimentar no contexto social em que se insere, utilizando os seus dons, as suas virtudes. E o que não é diminuir-se, senão o retorno da alma em novo corpo pela reencarnação? Na obra Missionários da Luz, que foi citada, vamos ver a descrição admirável do médico André Luiz sobre a redução perispirítica de Segismundo para o retorno na vida física. Quanto ensinamento ali depositado para os interessados na ciência do recomeço para novos lances evolutivos. E se verificarmos a nossa filogenia, as primeiras formas do embrião recordam as expressões de vida animal que já vivenciamos no tempo e espaço de nossa evolução. Estamos mais próximos da vida animal do que da dimensão sublime do ser refinado. Diminuir sem perder a altura é mergulhar no contexto mais rude, auxiliar e promover iluminação, sem se deixar arrastar nas sombras de si. Porque descer, posicionar-se em clima aflitivo e denso, pode despertar em nós o refluxo do ontem, e ao invés de ajudar, podemos ficar na retaguarda por ressonância de vibrações não vencidas. Muitos se complicam na marcha por afinidade que já podia ser superada. Mas é preciso trabalhar em nós essa capacidade de fazer-se pequeno, para dilatar a possibilidade de manifestar as virtuosas expansões do afeto bem posicionado. Quando Maria recebeu o maior encargo maternal no planeta, de abrigar em seu seio uterino o príncipe da luz,
que vinha em trabalho de libertação da humanidade inteira, ela se fez a escrava do Senhor e acrescentou: cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Humildade é reconhecer as próprias limitações e entregar-se à força de cima para suprir as limitações pessoais e fazer o que lhe cabe. É uma profunda conexão com o Pai, permitindo conduzir o Filho no infatigável percurso de entrega absoluta à sua vontade, cujo único e alvissareiro prognóstico futuro é o de libertação consciencial.